Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia de Fato. Em mais um dos vídeos em que nós iremos meditar sobre as verdades e as discussões que cercam o arrebatamento da igreja. Dentre as três interpretações que conhecemos, a pré-tribulacionista, a mid e a pós, as três concordam em uma coisa, que a igreja será livre da ira de Deus. Um põe o pensamento do livramento antes do início dessa ira, outro em que dentro da ira será livre, e outro no final, ou seja, passará todo esse processo de ira e no final a igreja será livre. Mas o nosso vídeo quer trazer o seguinte: em que momento a igreja será livre da ira de Deus? Se a igreja será livre da ira de Deus, porque ela é justificada pelo Senhor e estará para todo sempre com o Senhor, em que momento acontecerá isso? Fica conosco até o final, porque nós iremos ver 5 verdades sobre o livramento da igreja. A primeira verdade é sobre a igreja, por algumas interpretações, está inserida na 70ª semana de Daniel. Porque a igreja tem a necessidade de estar dentro da 70ª semana, se a 70ª semana é o último ano da dispensação de uma disciplina para Israel, dita no próprio livro de Daniel, para o meu povo, com o objetivo, segundo Daniel 9, 24 ao 27, de retirar a transgressão, de raspar, expiar os pecados de Israel e ungir o Santo dos Santos. É um processo de renovação através de uma disciplina em que Israel se arrependerá, vendo a Jesus Cristo no final desta grande tribulação. Então, a primeira coisa para entendermos em que momento a igreja será livre da ira de Deus, é preciso nós considerarmos que as 70 semanas de Daniel não é uma dispensação preparada para a igreja, mas sim para a nação de Israel. Pois a igreja está com o Senhor, está justificada e aceita pelo Senhor, porque aceitou também a Ele. A igreja não está sob disciplina, a igreja está sob glória, esperando em uma expectativa de tamanha esperança o retorno do seu Senhor para o buscar. O segundo ponto é, se a última trombeta, que algumas interpretações relacionam como a 7ª trombeta do Apocalipse, então a 7ª trombeta do Apocalipse seria a última trombeta para a igreja. Então, aqueles que interpretam a visão do arrebatamento segundo os midi-tribulacionistas estão dizendo que a igreja será livre da ira de Deus na metade da tribulação, porque a última trombeta diz respeito ao início da ira de Deus ou da angústia de Jacó, que segundo a interpretação midi-tribulacionista se dá no meio da tribulação, porque é aí onde o anticristo se revoltará contra tudo aquilo que se nomeia como um Deus. Ele se autodeclarará como Deus acima de todos os deuses, e aí haverá uma maior perseguição sobre os judeus e, consequentemente, sobre a igreja. Porém, as Sagradas Escrituras em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, diz que não a trombeta, mas antes, aquilo que precede a trombeta, que são os selos, aí se inicia a ira do Cordeiro. Isso faz com que a ira não seja na segunda metade, mas a ira já esteja inserida dentro da primeira metade. E se a igreja será livre da ira, então ela será livre antes da primeira metade, ou antes do início da tribulação, corroborando com a interpretação da primeira visão na sequência, que são os pré-tribulacionistas. A terceira verdade sobre quando a igreja será livre da ira está relacionado ao pensamento que Deus é o protetor do seu povo. Então ele protegerá a igreja em todo o período tribulacional, até que no final, na interpretação pós-tribulacionista, os judeus, os israelitas, os hebreus, junto com a igreja do Senhor, serão arrebatados para estar com o Senhor. E que princípio eles usam? Basicamente, eles usam a devastação das 10 pragas no Egito, na libertação dos hebreus pela mão de Moisés, onde Deus derramou 10 grandes flagelos, destruindo toda a região do Egito.
O que essas pessoas muitas vezes esquecem é que a destruição da parte de Deus foi local, não mundial, e não alcançou a região de Gósen, no delta do Nilo, onde os hebreus estavam habitando. Então Deus fez uma separação. Deus derramou as suas pragas em todo o Egito, matando também os primogênitos do Egito, mas no arraial dos hebreus não caiu nada. Preste bem atenção. Diferente do grande e terrível dia do Senhor, que é global, é mundial, é um período que jamais houve sobre a face da terra e nem jamais haverá. A igreja sempre passou por tribulação, porém nunca pela grande tribulação, até porque ela não aconteceu ainda. E na grande tribulação, sendo global todo esse sofrimento mundial, quem estiver inserido sobre a terra vai sofrer as consequências desse sofrimento mundial. Deus poderia proteger? Poderia. Só que não há respaldo bíblico para esse período, semelhante ao Egito, em que Deus conservará a igreja em algum lugar. Deus fala nos textos bíblicos sobre a questão da invasão de Jerusalém, de que muitos tentarão fugir para lá e para cá, e aí daqueles que são sensíveis, aí daqueles que são de dificuldade para fugir, como as grávidas. Então Deus não deixa, dentro das Sagradas Escrituras, em nenhum momento nós entendermos que não haverá uma proteção. Deus é poderoso para proteger, mas é claro, a igreja ficaria intacta em qualquer período da história que Deus quisesse. Mas não é isso que o texto bíblico me fala. A quarta verdade é sobre o texto de Mateus 24, 22, que diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Dentro da interpretação midi-tribulacionista, o que acontece é o seguinte, que eles interpretam que os dias serão abreviados, no sentido de que essa ira começaria na metade da semana, porque se Israel passasse para a segunda metade, já considerando segundo Apocalipse 6,17, que na primeira já é tribulação, já é sofrimento, então o que nós precisamos considerar? Então Deus protege Israel dentro da tribulação até a primeira metade, mas na segunda Deus não protege mais, então tem que abreviar, porque nenhuma carne se salvaria. Veja que comparando com a verdade anterior, nenhuma carne se salvaria. Então todo o sofrimento derramado sobre o mundo, a igreja estando presente, então ela seria destruída também. Muitos sofreriam e morriam e passariam essa disciplina e esse juízo de Deus. Mas para salvar essas carnes, e a palavra carne aqui é pessoas, então ele vai abreviar, vai evitar isso. Abreviar seria tornar curto, tornar breve. Então, esse é o texto mais usado pelos midi-tribulacionistas para dizer que o abreviar significa que a tribulação ela se intensificará na primeira metade, então para que o povo de Deus não venha perecer, então será abreviado isso, ou seja, eles serão resgatados e retirados nessa primeira metade. Porém, o Deus Todo-Poderoso, que protege na primeira, que já é tribulação, segundo Apocalipse 6,17, protege na segunda, levando até o final na interpretação pós-tribulacionista. A quinta e última verdade sobre em que momento a igreja será livre da ira é que em algumas interpretações, para que a igreja sofra esse período tribulacional, é interpretado que todo esse mal da guerra do Armagedon, do levante do anticristo, não é a disciplina de Deus para o seu povo, mas é as investidas do diabo, é a ira maligna do diabo, não a ira de justiça de Deus. O que, basicamente, dentro dos profetas maiores e menores, nós entendemos a explicação dos homens de Deus quanto ao Deus soberano entre todas as nações, que convoca as nações para o que ele quer, e ele que cria o mal, no sentido de usar outras nações como disciplina, como ele fez com Israel. Deus tira os hebreus do Egito para usarem eles como disciplina para os cananeus. Israel, na terra que mana leite e mel, se desvia da presença de Deus e Deus usa Nabucodonosor como disciplina para Israel, levando-os para a Babilônia. Depois Deus usa Ciro contra a Babilônia, contra os caldeus, e liberta trazendo os hebreus de volta para a terra de Canaã
como meu pastor ungido, segundo Isaías 45. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, fala das nações, que são chamadas em Isaías 41 de ilhas, que elas vêm até o pé de Deus para obedecer todas as suas ordens. Então dizer que o mal da grande tribulação, que é a 70ª semana para Israel, é a ira do diabo, não corresponde com as Sagradas Escrituras, porque é Deus quem interfere e coordena a história para que a sua palavra seja estabelecida. Nós podemos confirmar, concluindo este pensamento, em Apocalipse 17:17, onde diz que Deus pôs no coração deles, que é das nações, entregar o poder ao anticristo para que se cumpram todas as palavras de Deus, ou seja, é o lagar da ira de Deus, trazendo eles como um laço, segundo o Salmo, para derramar a sua ira sobre os ímpios, sobre aqueles que se levantam contra Israel e contra a igreja. E dentro desse período temos a última semana de disciplina, onde Israel verá o Senhor e o espírito de súplicas, Zacarias 12:10, cairá sobre Israel, que se arrependerá e se voltará para Deus e se cumprirá a palavra e todo o Israel será salvo. Se todo Israel será salvo em uma disciplina, é Deus quem está agindo através de todas essas nações, através da guerra do Armagedon, que o próprio Deus interferirá nessa guerra. Essas foram as 5 verdades sobre em que momento a igreja será livre da ira de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco, sendo um dos inscritos do canal Bíblia de Fato. Nós temos uma playlist especial apenas sobre o arrebatamento da igreja e um curso baseado no livro Perguntas Escatológicas, 101 Perguntas Escatológicas, que você pode encontrar aqui na playlist Curso de Escatologia. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus.